boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Juliano Pitrota e hoje eu vou fazer o nosso estudo do Evangelho no Lar. Então, essa noite eu procurei trazer um assunto que mostra como é que nós nos percebemos nessa encarnação, o porquê de algumas adversidades, algumas situações que acontecem na nossa vida, e como nós podemos amenizá-las, e como nós podemos nos progredir como seres espirituais eternos. Para isso, eu vou me basear em 3 livros, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Consolador, e sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. Hein? Então, convido a todos a fecharem seus olhos, fazer essa prece inicial, levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, a espiritualidade superior que nos acompanha, nos orienta, nos traz as boas intuições, em especial os nossos mentores, que estão sempre junto conosco. Já sentindo a presença dos nossos amigos espirituais, se adentrando em nossas casas, abençoando nossos lares. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos nessa noite, a possibilidade de estarmos aqui nessa encarnação, melhorando e progredindo o nosso espírito. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Vou começar a leitura com o Evangelho segundo o Espiritismo, no trecho que fala amar o seu próximo como a si mesmo, no capítulo 11. Ele fala assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que queríamos que os outros fizessem para nós. É a expressão a mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a respeito que tomando medida do que se deve fazer para os outros, o que se desejaria para si mesmo. Com qual direito se exigiria dos seus semelhantes mais de bons pressentimentos e indulgências e benevolências e de devotamento do que os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por normas e sua conduta é a base de suas instituições. Compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz, a justiça, e não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas a união, a concórdia e a benevolência mútua. Ele traz aqui nesse trecho, né, realmente uma das máximas do Espiritismo, que é desejar para o próximo aquilo que a gente deseja que aconteça conosco mesmo, e tratar o nosso próximo como a gente, né, gostaria de ser tratado. Né? Mas antes disso, a gente precisa, dentro desse conceito, entender, né, como nós somos, como nós funcionamos, né, ter esse autoconhecimento, para que a gente possa também entender as situações que são vividas pelas pessoas que estão próximas de nós. E para isso, eu vou fazer uma leitura do Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 79, que fala a cada um. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas exageramos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastaram penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito que somos, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração.
Onde existem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde a esmagadora maioria das pessoas se constituem de almas paralíticas, né, com problemas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual, que lhe diz respeito, conscientes de suas necessidades inconstantes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênção todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são os maiores que os verificados em Jerusalém, na Galileia. Portanto, os cegos e leprosos, curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, aguardando a palavra a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Então, aqui mostra um pouco as dificuldades que nós temos, às vezes, de entender o quanto nós somos, quantos problemas nós acarretamos ao longo das nossas encarnações, né? E quanto nós temos ainda que entender o que precisa para o nosso verdadeiro progresso. E isso depende individualmente de cada um, é uma missão individual, né? Que fica influenciado e que influencia todo um coletivo que está ao nosso redor. Mas que nós precisamos assumir essa responsabilidade como seres em progressão, com muitos defeitos ainda, que precisam ser percebidos, identificados, e depende de nós essa transformação. E com isso a gente pode influenciar de uma maneira positiva também as pessoas que estão ao nosso redor. Então, em vista disso, eu vou ler também um trecho aqui do livro O Consolador. Eu separei alguns questionamentos. Então, o primeiro ele fala sobre o aprendizado, na segunda parte, na parte da filosofia. Ele fala assim: o homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual, ao seu passado espiritual, como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias. Podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz, que residem em Deus. Na pergunta 122, que ele fala: o meio ambiente influencia no espírito? A resposta vem como: o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos que vivem na sua zona de influenciação. Num outro questionamento, ele lá no item 131, fala sobre experiências, ele fala assim: como adquirir experiência ao espírito encarnado? A luta e o trabalho são imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito. Como o material é indispensável à manutenção do corpo,
é trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire a experiência necessária na sua marcha para a perfeição, né? E, por último, em mais uma pergunta aqui que eu entendi que é coerente com o nosso estudo da noite de hoje, ele fala sobre como entender a salvação da alma e como consegui-la. A resposta vem nesse sentido. Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos que traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo. O caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e a sabedoria universais. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para essa ascensão de todos os espíritas em luta. O aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. Da sua aplicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão de tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade, de poder, de fortuna, de inteligência, recordai ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalho no mundo, buscai ouvi-lo, sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os seus passos. Então, com isso, a gente encerra, então, o nosso Evangelho no Lar, que fique a reflexão, né, do quanto que nós temos que cuidar, né, dos nossos atos, dos nossos julgamentos, das nossas ideias, dos nossos comportamentos, quanto isso pode acarretar manchas no nosso espírito, né, e quanto isso, como o nosso comportamento, as nossas atitudes do dia a dia pode estar influenciando de forma positiva ou de forma negativa as pessoas que estão ao nosso redor. E aí que tem a convivência diária conosco, né? Qual que é o nosso papel na nossa existência, né? Na verificação do que é necessário ser melhorado, né? Dentro do nosso progresso, e qual é o nosso papel na comunidade que a gente faz parte, para o nosso progresso e para o progresso de todos, na coletividade. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, convido a todos a fazer essa prece final, de fechar os seus olhos, de elevar nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, guia, a espiritualidade superior, agradecendo esse momento de estarmos juntos no estudo do Espiritismo, na melhoria e na busca das nossas necessidades como espírito, lembrando sempre que somos seres eternos, que podemos nos transformar e temos o conhecimento e a teoria para isso, que possamos colocar em prática todas as vivências do nosso progresso para que a gente possa seguir em busca de uma perfeição. Muito obrigado, Senhor, por estarmos encarnados
a possibilidade de termos toda a oportunidade de seguirmos adiante. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que Deus nos permitiu ter no nosso caminho, nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos e nossa comunidade espírita. Muito obrigado, Senhor, que todos fiquem com Deus, que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem, mais uma vez no Evangelho no Lar. Até logo. Muito obrigado.